Seguimos! Vamos continuar então nossa conversa aqui sobre a Constituição Federal. Vamos pensar um pouquinho mais como que essa ideia de direito, essa ideia de lei, essa ideia de norma, ela vai influenciar diretamente no nosso dia a dia, porque em tudo está o direito. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco agora sobre política de segurança pública. Vamos falar um pouco do papel de Estado como agente de segurança pública. Bom, antes de mais nada, antes de entrar devidamente no assunto de segurança pública e alguns dos desdobramentos que a gente tem quando a gente fala em segurança pública, é necessário algum entendimento que existe algo que na música a gente chama de prelúdio, aquilo que está vindo antes então do ato principal. Por quê? Porque toda essa ideia que a gente tem, como quando a gente pensa o direito e quando a gente está aplicando, a gente só está aplicando porque foi dada uma certa importância à conduta humana. Como assim importância à conduta humana? O que acontece? Quer dizer que foi olhado e visto que alguns dos atos do ser humano são atos bons, alguns não são tão bons assim, alguns deveriam ser postos dentro de uma linha, digamos assim. A gente vai usar o termo, na verdade, tutelado, e alguns outros atos eles estariam livres até certo ponto. Bom, vamos tentar resumir um pouco disso. Isso é mais ou menos assim. Sabe aquela ideia do que, olha, você foi mal educado, foi meio grosso comigo, e além de ser grosso, você pegou a minha caneta que estava aqui na minha mesa. Bom, enfim, eu vou pegar você lá fora. Eu vou resolver esse problema contigo no tapa. Aquela ideia também, sabe? Tipo Romeu e Julieta, de famílias que estavam brigando e que aí um agride o outro e coisa e tal. Pois é, então, tudo isso, na verdade, nisso que a gente tem como Estado democrático de direito, ele é proibido. Por que é proibido? Porque é proibido nós exercermos aquilo que nós temos como autotutela. No popular é mais ou menos assim, é proibido esse negócio de que eu vou resolver meus BO eu mesmo. É mais ou menos isso. Então os BO você não vai resolver você mesmo, na verdade. A ideia é essa, por quê? Porque nesse estado que nós estamos, o democrático de direito, quem tem o poder de resolução dos conflitos, olha que forma bonita de falar, né? O poder de resolução dos conflitos. Quem tem o poder de resolução dos conflitos é o Estado. Ou seja, são as forças pelo Estado mandadas. Eu estou falando aqui diretamente do Poder Judiciário e estou falando aqui diretamente do poder de polícia. Polícia Federal, a Polícia Militar, etc, etc, etc. Bom, aqui a gente precisa colocar um parêntese aqui. Por que colocar um parêntese? Porque essa discussão que eu estou travando com vocês aqui, de forma bem sucinta, bem resumida, bem deixando-me com aquela vontade de eu quero dizer mais, mas o tempo não me permite, a gente tem uma discussão que ela vem antes disso, que é uma discussão que ela, nesse momento, fica um pouco a cargo da sociologia e também da filosofia. Não quer dizer que o direito não vá fazer essa discussão. Na verdade, no direito a gente vou ter que colocar um parênteses dentro de um parênteses, uma coisa que meio que não existe, mas enfim, lá vamos nós inventar um pouquinho do que não pode ser inventado. A gente tem dentro do direito algumas linhas que vão falar que não nos diz respeito àquilo que a sociologia e a filosofia vão falar, a gente tem outra linha que fala que nos diz respeito, enfim, a gente vai ter que deixar tudo isso de lado porque a gente não tem tempo. É simples assim. Então, assim, existe uma ideia de como que foi construída essa nossa sociedade, essa ideia de sociedade democrática, essa ideia de sociedade com um poder soberano, ou com um poder popular, ou enfim. Como é que foi essa transição daquilo que a gente tinha de sociedade que andava de forma nômade, ou nômade que andava de forma a resolver suas próprias
seus próprios problemas por si mesmo, como é que eles se transformam nessa sociedade em que o Estado tem que solucionar? Bom, a gente tem aí alguns autores que vão se debruçar para falar sobre isso, e aí a gente não vai ter esse tempo. Quem sabe, de repente, aí em outro momento, eu vou ficar muito feliz em poder falar isso com vocês. Mas enfim, o que interessa é que em algum momento a sociedade falou bem assim, bom, a partir de agora não vai dar mais para você resolver os teus BO por vontade própria, vai ter que ficar para outros resolver por você. Por quê? Porque a partir do momento que você exerce um ato de violência contra alguém, você também está legitimando, você está autorizando a outra pessoa também a exercer um ato de violência contra você. Simples assim. E aí, para que a gente tenha, então, um convívio social de forma adequada, vamos pensar essa forma adequada como sendo, assim, uma forma harmoniosa. A gente não vai caçar briga com ninguém, e se por acaso alguém caçar briga com a gente vai procurar as formas legais para resolver. A gente tem, então, essa questão que a autotutela, que os nossos BOs, como eu falei, não somos nós que resolvemos. Vai ser resolvido, então, por forças delimitadas para resolver esse problema. Bom, a gente tem aqui então algumas questões na segurança pública, a gente tem alguns elementos para ser colocado. Hoje está muito em evidência ouvir falar da Polícia Federal, né? A Polícia Federal ela é um dos órgãos da polícia, um dos órgãos que está ligado ao Ministério Público, e ela vai resolver solucionando problemas. Mas assim, existe o que nós chamamos de uma jurisdição, ou seja, existe uma competência, ou seja, existe onde que a gente pode resolver. Então não funciona da seguinte forma, tipo, eu tive problema com o meu vizinho. Eu particularmente não tive problema com vizinho algum. Não nessa época da minha vida, felizmente. Os demais problemas já foram resolvidos, mas enfim. Mas vamos supor que eu tive esse problema com meu vizinho. Eu não vou lá falar bem assim, eu sei onde que fica a delegacia da Polícia Federal, eu sei quem que é o delegado da Polícia Federal, eu vou lá ter uma conversa com ele. Não, na verdade não funciona assim. Por quê? Porque a Polícia Federal, ela, como o nome meio que sugere, ela vai tomar conta dos ditos crimes ou problemas que eles estão nessa esfera mais ligada aos poderes da Justiça Federal. Ou seja, quando eu tiver algo ligado, então, a essa esfera de governo, quando eu tiver problemas, por exemplo, pensando em senadores, deputados, presidente, ex-presidente, são coisas que a Polícia Federal pode, então, entrar nessa ideia de alguma forma, buscar não a solução, mas ajudar a entender essa solução. Observa uma coisa, então esse problema aqui, esse suposto problema que eu ou que alguém teve, por exemplo, com um vizinho, problema, vamos pensar, por exemplo, no risco do carro, sei lá, riscou, quebrou a vidraça aqui da minha janela e eu resolvi não deixar barato. Entendeu? E aquilo se transformou, de repente, em uma tentativa de agressão. Bom, eu posso me encaminhar, então, para a delegacia da Polícia Militar. A gente tem aqui, por exemplo, da região onde que eu estou, a gente tem uma das delegacias da Polícia Militar. Eu posso me encaminhar até lá e fazer, então, um boletim de ocorrência. Daí vem a história do BO, né? Os BO até os BO se resolvem. Os boletins de ocorrência vão ser entregues e solucionados pela polícia, no sentido de que tentar, então, parar com uma agressão. Agora veja bem, como eu te falei, existe então uma vidraça quebrada. Essa vidraça, o meu vizinho falou bem assim, não vou resolver para você. Não é a polícia em si que vai solucionar essa questão. Isso tem que ser, de repente, colocada num outro órgão, que é o juizado especial. Ou seja, a gente chama isso no popular de juizado de pequenas causas. Porque a vidraça é uma pequena causa, uma causa pequenininha. Então eu posso ir, não precisa da presença do advogado, por exemplo. Você pode ir por conta própria até o juizado especial. Aqui em Maringá a gente tem um ali na João Paulino, se eu não estou enganado, perto do Mufato. Não devia falar de mercado, de repente, para não fazer propaganda. Mufato paga nós pela propaganda, mas ficou aí registrado. Então, ali naquela região a gente tem onde que a gente pode ir para resolver esses probleminhas que você fala, é assim mesmo, fica por isso mesmo. Não, pode ser solucionado ali,
entre outros. Então a gente tem essa esfera de que não sou eu mais que soluciono esses problemas, mas eu posso entregar então para alguém solucionar para mim, ok? Logo mais tem mais. Até!